Será que Abimeleque caiu nesse discurso de Abraão? Será que ele aceitou isso? Vamos ver. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Versículo 16. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. Veja, gente, Abimeleque vai de fato devolver Sara a Abraão e vai junto com Sara também oferecer presentes a Abraão. Ele entrega bois, ovelhas, servos e servas. E além de tudo isso, ele permite que Abraão fique em suas terras livremente. Nós não sabemos se Abimeleque de fato achou justificável a atitude de Abraão, que talvez não, talvez ele só estivesse obedecendo aquilo que Deus disse. Fato é que Deus não caiu nessa conversa de Abraão. Meias mentiras, meias verdades são mentiras completas. Mas Abimeleque obedeceu a ordem de Deus, devolveu Sara. Mas mais do que isso, ele não só devolveu Sara, como presenteou Abraão e permitiu que Abraão ficasse na terra. Essa atitude de Abimeleque é muito bacana, porque isso mostra que Abimeleque fez mais do que a orientação que Deus deu. Abimeleque também ofereceu presentes a Abraão. E esses presentes que ele ofereceu podem ser entendidos por nós como sendo um ato de adoração, um ato de gratidão de Abimeleque, oferecendo ao profeta de Deus presentes, agradecendo pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus em alertá-lo sobre o erro que ele estava prestes a cometer, agradecendo pela chance que Deus deu a ele de reparar o seu erro, de evitar que o pecado fosse consumido. Gente, assim deve ser o coração daquele que ama a Deus. Nós não somente nos arrependemos de nossos erros, mas desejamos viver uma vida total de adoração a esse Deus, porque ao sermos perdoados, o nosso coração se enche de gratidão e amor por esse Deus tão grande, cheio de misericórdia e amor, que nos dá a chance de reconhecermos, de termos a consciência do nosso erro, e diante dessa consciência nos dá a chance de mudarmos a nossa rota, nos dá uma esperança, nos dá a oportunidade de traçarmos um outro caminho. É impossível entender essa mensagem e não ser preenchido de gratidão e amor por esse Senhor. E o reflexo disso, a consequência dessa gratidão e desse amor, é uma vida de entrega total de adoração. É o desejo de não só se arrepender nesse momento, mas de continuar vivendo uma vida de santidade, de continuar vivendo de forma a agradar o coração de Deus, de ofertar tudo que você tem a esse Senhor e de começar a caminhar segundo a vontade de Deus, contribuindo para o plano dele, contribuindo para aquilo que ele está fazendo e irá fazer, irá cumprir sobre a história da humanidade, de fazer parte do resgate da salvação do povo de Deus, de fazer parte da mensagem da esperança. Veja, Abimeleque permite que Abraão fique ali na terra dos filisteus. Abimeleque vai permitir que Abraão obedeça a ordem de Deus de percorrer por toda a terra que Deus havia lhe dado, dessa forma tomando posse por fé. O próprio Deus tocou no coração de Abimeleque, de forma que Abimeleque vai contribuir para que a vontade de Deus seja estabelecida e Abraão percorra aquela terra como Deus desejava desde o começo e havia ordenado a Abraão que assim fizesse. Deus te dá uma ordem, Ele também te dá condições de obedecer a essa ordem. Ele toca no coração de quem for necessário tocar para que você obedeça a orientação que Ele está te dando. Pode parecer impossível aos seus olhos, mas aos olhos de Deus não é impossível. Então, se você ama esse Deus, mais do que alinhar a sua vida, entregue a sua vida em adoração. Mais do que alinhar a sua vida, queira contribuir com o plano dele, queira fazer parte da vontade de Deus, queira ter um coração alinhado ao coração de Deus, de forma que aquilo que você faz contribui para que a vontade dele seja estabelecida sobre a terra. A Sara, ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. Veja, além de tudo isso,
Abimeleque também vai presentear Sara com uma quantia em dinheiro, vamos colocar assim, que representava cerca de 10 anos do salário de um trabalhador, então não era qualquer presente. E ele presenteia Sara através de Abraão, porque era um costume da época. Quando um homem ia presentear uma mulher, ele presenteava através do marido ou através do pai dessa mulher. Sara, então, está recebendo um presente. E eu acho isso muito especial, gente, porque esse é um tratamento diferente daquele que Sara recebeu no Egito. Assim como o fato de Abimeleque deixar que Abraão ficasse naquela terra. Lembra que no Egito o faraó expulsou Abraão de lá. Aqui não. Sabe por quê? Porque o Egito não faz parte da porção de terras que Deus entregou a Abraão. Então não era para Abraão percorrer aquela terra. Veja como tudo acontece segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Aqui a terra dos filisteus é uma terra que Abraão deveria sim percorrer, porque essa era a vontade de Deus. Então Deus vai permitir que isso aconteça. Outra coisa, aqui Sara está prestes a gerar o filho da promessa. Então perceba como existe uma ênfase em Sara que não existiu lá no Egito. Abimeleque está restaurando a honra de Sara diante das pessoas. Ao presenteá-la, ele está comunicando àquele povo que ela era inocente, que ele estava se redimindo por ter tomado ela de seu marido. E mais, ele está dando ênfase ao fato que não tocou em Sara em nenhum momento. E, portanto, gente, a semente não foi contaminada. A semente, gente, continua resguardada e separada. O plano de Deus continua em pleno vigor. A vontade de Deus continua sendo estabelecida, porque mais uma vez ele entrou na história, alinhou as coisas ao seu coração para que a sua vontade seja realizada. A semente foi resguardada e no próximo vídeo nós vamos ver que Sara vai dar origem ao filho da promessa, e esse filho da promessa não vai vir de uma semente contaminada. Esse filho da promessa vai ser filho de Abraão e não filho de Abimeleque, e o texto faz questão de frisar isso para que a gente não se confunda, para que a gente não venha pensar que o filho que Sara gerou não era de Abraão. O texto deixa bem claro, Sara não foi tocada, Sara foi resguardada pela mão do Senhor que entrou na história e garantiu que a sua vontade fosse feita. Olha quem acabou de acordar. Bom dia, meu bebê! Vamos finalizar o vídeo com a mamãe? Rapidinho? Gente, olha a ironia. Gente, sinceramente, eu amo o humor de Deus. Eu amo como o texto bíblico e as histórias se desenrolam, né? As ironias que acontecem aqui. Além de nós termos um homem ímpio se comportando como um justo, e o justo se comportando como um ímpio, mostrando que nós não somos nada e de fato tudo é dele, para ele, por meio dele, para a glória dele, do Senhor, nós também temos aqui uma mulher estéril entrando na casa de um rei que tinha várias mulheres e servas que engravidavam constantemente, e por causa da chegada dessa mulher estéril, todas as mulheres se tornaram estéreis. Gente, o pecado traz morte na nossa casa. Eu não estou aqui falando que Sara era estéril por causa do seu pecado, não. Eu estou dizendo que Sara era uma mulher casada e ela foi tomada por Abimeleque. Por conta disso, o pecado entrou na casa de Abimeleque e Deus trouxe juízo sobre ele e sobre todos que estavam na sua casa, tornando as suas mulheres estéreis, mostrando que onde há pecado, há morte, e só há uma forma de trazer vida em um ambiente onde só há morte, é trazendo a presença do Senhor para dentro dessa casa, porque toda a vida está em Jesus Cristo. Se você vive em pecado, você vive em meio à morte, mas há uma esperança. Existe um Deus que tem vida para te oferecer. Existe um Deus que quer trazer vida à sua casa. Quando Abraão ora por Abimeleque, conforme Deus havia instruído, a cura vai vir tanto sobre Abraão quanto sobre todas as mulheres que tinham se tornado estéreis, e elas vão passar a ser férteis novamente por causa da oração de um justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Existe poder na oração de um justo que ora com fé. E essa fé só nasce no coração de um justo por conta da vontade de Deus. A Bíblia diz também que quando um irmão estiver enfermo ao nosso redor, nós devemos interceder pela cura dele. E Deus pode perdoar os seus pecados
e pode curar a sua doença. Gi, isso significa que toda vez que há doença, há pecado? Não necessariamente. Algumas doenças, elas vão acontecer por conta da realidade caída desse mundo, das aflições, das dificuldades que nós vivemos por aqui. Mas existem alguns casos em que a doença é sim um ato de juízo da parte de Deus, ou melhor, uma forma de Deus disciplinar os seus, e a doença pode vir. Nesses casos, quando a pessoa é curada, ela é também perdoada dos seus pecados. Então existe sim essa outra realidade, que no caso era a realidade aqui de Abimeleque. E a Bíblia vai dizer pra gente, lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, que nós também devemos orar pelos nossos irmãos. E dessa forma, confessando os nossos pecados e orando pelas nossas enfermidades, nós recebemos a cura e o perdão pelos nossos pecados. A Bíblia também vai dizer, em 1 João capítulo 5, versículo 16, que nós, ao vermos um irmão em pecado, ao vermos um irmão caindo, nós devemos orar por esse irmão para ajudar que ele vença esse pecado. Sendo assim, seja um canal de bênção por onde você passar. Assim como Abraão orou e trouxe vida à casa de Abimeleque, ore por aqueles que estão ao seu redor e traga vida para a casa deles. Ore e traga Jesus. Ore pelo seu irmão que está em um momento de falha e caiu e o ajude a vencer esse pecado. E por fim, gente, por fim, quando Abraão ora, todas as mulheres estéreis se tornam férteis. Eu fico imaginando Sara observando tudo isso. Há 25 anos, mais ou menos, ela está esperando um filho. Ela está esperando Deus cumprir com a promessa de que ela engravidaria. Vocês acham que durante esses 25 anos, Abraão em nenhum momento intercedeu pelo ventre de Sara? Vocês acham que em nenhum momento Abraão pediu a Deus para que curasse a sua esterilidade e trouxesse a fertilidade sobre o seu ventre? Eu duvido. Eu acredito que muito provavelmente Abraão orou e deve ter orado várias vezes, e isso nunca aconteceu até esse momento. Sara permanece estéril e ainda não tem nenhum filho. E agora ele está vendo seu marido orar por várias mulheres e todas voltarem a ser férteis. Gente, talvez você pode pensar que isso gerou revolta no coração de Sara, mas eu não acho que foi isso que aconteceu. E eu não acho que foi isso que aconteceu por causa do que vai acontecer no próximo capítulo, que nós vamos estudar no vídeo da semana que vem. Deus vai tornar Sara uma mulher fértil. E a Bíblia diz que Sara só pôde gerar Isaac por causa da fé que ela tinha. Eu acredito que esse evento aqui na casa de Abimeleque fortaleceu e muito a fé de Sara, porque diante dessa situação, ela percebeu e ela entendeu que não é sobre o homem, mas é sobre a vontade desse Deus, que é o autor da vida, que é quem dá ordem para que haja vida ou para que não haja vida. Foi Deus quem tornou as mulheres da casa de Abimeleque estéreis e foi Deus quem fez com que elas voltassem à fertilidade. Ele se mostrou o dono, o Senhor e o autor da vida. Ele mostrou que ele tinha poder o suficiente para tornar uma mulher estéril e para tirar ela da esterilidade. Portanto, Sara poderia confiar, porque se esse Deus que coloca na esterilidade e tira da esterilidade fez isso diante dos olhos dela, ele com certeza tinha muito poder para fazer sobre ela, que tinha um ventre já idoso. Porque para Deus não existe impossível, porque Ele é o dono da vida. Então eu acredito profundamente que esse episódio gerou uma fé muito grande no coração de Sara, de forma que semana que vem nós vamos ver que a semente foi resguardada, a semente permaneceu protegida. Deus não permitiu que a semente contaminasse, mas se mostrou o Senhor mais uma vez, se mostrou o Deus bom e perfeito, que atua em meio a homens imperfeitos e que é capaz de garantir que a sua vontade seja estabelecida. Talvez você esteja sofrendo muito com aquilo que você vê ao seu redor, ao ver a perversão acontecendo perto de você, ou ao ver a própria instituição igreja proclamando tantas mentiras do próprio altar. Ao perceber que na igreja existe muita imoralidade, talvez isso tenha tirado a sua paz, talvez isso tenha minado a sua alegria e você tenha se questionado, será que realmente isso vai dar certo? Será que Deus de fato vai cumprir a sua promessa? É possível? Será que vai acontecer? Ele vai voltar? A igreja algum dia estará pronta para receber o Senhor Jesus? E eu termino esse vídeo com essa história, te garantindo que sim, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele tem poder para fazer isso, porque Ele é o Deus que promete, e Ele é o Deus que garante que a promessa se cumpra.
Creia nisso e que essa esperança inunde o seu ser, de forma que ao você contemplar essas coisas que minam a esperança e a alegria do seu coração, você consiga fixar os seus olhos na esperança que é Jesus Cristo e crer que Ele é fiel para cumprir com aquilo que prometeu, de forma que ao ver tanto desastre ao seu redor, os seus olhos consigam caçar a fonte de esperança, o fio da esperança que existe em todos os lugares, mas que somente aquele que tem olhos de fé, somente aqueles que estão firmes em Jesus Cristo podem ver. A semente foi protegida, a semente permanece resguardada e ela irá germinar em breve. Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.